Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos entrar num novo livro, tá? Que é Gálatas. Então, lembrando, queridos jovens, é um novo livro, é uma nova história, um novo povo, com coisas semelhantes, como nós também temos, tá? Nós também temos alguns desafios, como esses membros daquela época. Então, Gálatas ele foi escrito pelo nosso querido apóstolo Paulo, também por epístolas, cartas enviadas ao povo de Galácia. E lembrando que Paulo, ele sempre teve uma demonstração de carinho pelas pessoas, sempre teve uma preocupação. Então, isso que eu quero demonstrar hoje para vocês, ao vocês estudarem, lerem junto comigo hoje, prestem atenção como o apóstolo Paulo ele está escrevendo tanto para aquele povo como para nós hoje em dia, né? Tenta trazer um pouquinho perto de vocês, tá bom? Que ele enfatiza importantes pontos do Evangelho de Jesus Cristo. Ele quer que vocês, eu e vocês, possamos melhorar a nossa relacionamento com o Pai Celestial e Jesus Cristo. Ele quer que também que a gente vença as nossas dificuldades. Só que a gente vence como, querido jovem? Junto com o Pai Celestial e Jesus Cristo. Então, o tema dessa aula é: Não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, eu vou passar aqui o outro slide. Querido jovem, lembrando que eu gosto de ter algumas combinações com vocês, tá? Então, primeiro, na descrição do vídeo vai ter um link que vocês vão responder como é que está a as respostas das três perguntas em amarelo, tá bom? Que depois eu vou lembrar vocês. E qualquer dúvida, por favor, procure o seu professor e a sua professora, tá bom? Então, querido jovem, você já se sentiu confuso com as opiniões dos seus amigos, colegas, algum parente? Se sim, os santos de Galácia também eles estavam enfrentando esse desafio, né? Eles estavam enfrentando esse tipo de desafio. Sobre desafios que deixavam eles em dúvida sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Então, hoje, na nossa lição, nós vamos aprender como a gente pode ficar longe dessas coisas falsas. Não, não, isso não é bom, isso não é para mim. Eu quero que vocês fiquem, até eu vou ressaltar, essas ideias falsas, tá bom? Então, fiquem, eu quero que a gente tenha a força necessária para a gente ficar longe disso, tá? Queridos jovens, vamos um exemplo. Digamos que vocês veem um vídeo ou uma postagem compartilhado por muitos de seus amigos nas mídias sociais, que contém ideias que se opõem ao que lhe foi ensinado em casa ou na igreja. Pensem aí. Na escola, vários amigos que são membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, emitem opiniões contrárias da igreja. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Com que frequência você se depara com esse tipo de situação? Com que, o que você acha que deve fazer nessas situações? E por quê? Lembrando que nós vamos trabalhar isso nesta aula e apóstolo Paulo, então, tenha no seu coração que o apóstolo Paulo está preocupado com isso. Então, ele vai começar, ó, escrever bastante coisa para nos ajudar a nos afastar dessas coisas. Jovens, vamos iniciar lendo primeiro Gálatas 1, do 6 ao 9, tá bom? E olha o que ele diz: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, que não que não é outro,
mas há alguns que vos inquietam e querem distorcer o evangelho de Cristo. Mas que nós mesmos, ou o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos agora de novo também. Vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Então, alguns santos de Galácia também encontraram ensinamentos daqueles que procuravam distorcer o evangelho de Cristo. Algum exemplo que eu quero deixar para vocês, que nos manuais da igreja, alguns historiadores falam que alguns judeus cristãos corromperam os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, que esses ensinamentos traziam dúvida. Pode ver que o apóstolo Paulo, olha, esse não é o evangelho de Cristo. Eles estão querendo trazer um outro evangelho, né? Um outro evangelho que não seja a salvação por Jesus Cristo, né? Então Paulo, ele queria advertir. Advertir não é algo ruim, mas chamar atenção, com amor, com carinho. Oh, vem para cá, isso são ideias errôneas, falsas. Então eu queria perguntar para ti, meu querido aluno, o que você encontrou de importante nesses versículos e por quê? Algo interessante que Paulo advertiu que nós devemos rejeitar um outro evangelho, além do que não seja o evangelho de Jesus Cristo. Esses ensinamentos de Gálatas 1, do 8 ao 9, muitos outras denominações, outros líderes religiosos pelo mundo, eles usam com uma forma errônea, dizendo que nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, estamos trazendo outro evangelho. E não é isso, né? Ah, que que vai ter um outro anjo, né? Eles querem contestar a validade de visões de anjos que pregam o evangelho, né? No evangelho restaurado. Mas Paulo, ele, ele não ensinou que devemos rejeitar todos os anjos, pois as escrituras afirmam que anjos verdadeiramente viriam pregar o evangelho novamente nos últimos dias. Então, o que Paulo ensinou é que se um anjo aparecesse e tentasse desviar as pessoas do evangelho verdadeiro, esse anjo deveria ser rejeitado, tá bom? Então, isso é muito importante a gente ter em mente no nosso coração, na nossa mente. Jovens, eu queria fazer 3 perguntas para vocês. Anotem no seu diário, tá bom? Anotem no seu diário de estudo. Então, quais são alguns exemplos de ideias falsas que, em nossos dias, vocês podem afastar perdão, quais são alguns exemplos de ideias falsas em nossos dias que podem afastar as pessoas do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo? Que princípios verdadeiros foram mal compreendidos ou distorcidos pelo mundo? Quais são algumas das possíveis consequências de ouvir ou seguir essas outras ideias ou ensinamentos? Em que situações vocês já viram essas consequências? Pensem um pouquinho, tá? Se quiserem, pausem o vídeo, escrevam no seu diário de estudo, tá bom? Eu quero passar um vídeo que eu quero que vocês tenham em mente isso que está no coração de vocês. Nós temos que voltar à nossa visão, o nosso coração, para o que os apóstolos e profetas estão nos ensinando para nós buscarmos a verdade. It's a super hot day. Por meio de alguns colegas, tive acesso a material que era contrário à minha fé. Senti que tinha vivido uma mentira a minha vida inteira, pois havia coisas que eu não sabia, foi muito difícil. Ao acessar a internet, quis pesquisar na hora. Sem dúvida, me deparei com fontes não confiáveis. Minhas emoções, meus sentimentos de raiva, não conseguia parar de me sentir assim. E eu sempre pensava, preciso saber mais. Há alguns anos, lembro-me de buscar informações sobre um tópico que havíamos discutido no seminário.
Procurei informações no YouTube e na galeria de vídeos da igreja a respeito do assunto. Vi outros vídeos na lista e senti que aquilo não era bom. Mas, mesmo assim, talvez por curiosidade, continuei assistindo. E deixei que tudo aquilo me causasse confusão e dúvida. Estava no penúltimo ano do ensino médio e uma amiga que eu considerava muito compartilhou algumas coisas comigo. E, pela primeira vez na vida, comecei a duvidar da veracidade da igreja. Ainda frequentava a igreja, lia as escrituras, orava e, mesmo assim, me sentia confusa. Não conseguia descobrir o que era verdade em meio a tudo aquilo. Não conseguia me livrar do sentimento de confusão. Então, perguntei a meus pais sobre o assunto. Eles me explicaram que a internet é uma Então, jovens, com esse vídeo em mente, buscar a verdade através dos apóstolos e profetas. Eu não sei qual é o dia que vocês estão assistindo este vídeo, mas eu convido vocês a sempre assistirem às conferências gerais. Busquem revelação, orem ao Pai Celestial. Então, vamos ler agora Gálatas 1, do 1 a 5 e 10 a 12, tá bom? Deixa eu clicar aqui. Vamos ver aqui. Uhum. Gostaria que vocês, jovens, pudessem abrir as escrituras do capítulo 1 de Gálatas 1 a 5 e 10 a 12, tá bom? E gostaria que vocês identificassem o que Paulo disse que poderia ajudar os santos a não serem enganados pelos falsos ensinamentos. Pense nisso. Algo interessante no versículo 1, que Paulo ele diz que ele era o apóstolo de Cristo, tá bom? Ele é o apóstolo, é por ele. Ele lembrou que ele foi chamado por Cristo, né? Ele era um apóstolo de Cristo. Ele recebeu o evangelho por revelação de Jesus Cristo. As palavras que ele ensinou eram por revelação. Então, em sua opinião, como o fato de concentrarmos nas verdades sobre o Pai Celestial e Jesus Cristo, nos versículos 3 e 5, pode nos ajudar a evitar de sermos enganados? O que Paulo ensinou aos Gálatas nos versículos 1, 11 e 12 sobre o que eles deveriam acreditar e no que ele ensinava? Ele sempre ensinou que Jesus Cristo revela a verdade, a sua doutrina aos profetas e apóstolos. Então, fiquem tranquilos. Esta é a igreja verdadeira de Jesus Cristo, fundamentada sobre apóstolos e profetas. Eu presto meu testemunho que eu fui um jovem que também tinha dúvidas, fui muitas vezes enganado, mas eu agradeço a Deus pela oportunidade das pessoas à minha volta conseguir me trazer e falar, olha, não é o certo este caminho. Fique firme junto com a gente. O Senhor, ele tem um caminho. Ele tem algo preparado para ti. Olha que interessante. Sou muito grato pelas pessoas e ao Pai Celestial. O nosso querido Elder Neil L. Anderson, ele falou algo muito interessante. No livro de Mórmon, vocês já ouviram falar sobre a barra de ferro? Convido vocês a procurarem isso. Olha o que ele fala. A barra de ferro é a palavra de Deus. Gosto de pensar nisso desta forma. A palavra de Deus contém três elementos muito fortes.
que se entrelaçam e apoiam uns aos outros para formar uma barra inamovível. Esses três elementos incluem, primeiro, as escrituras ou as palavras dos profetas antigos. Segundo, o elemento da palavra de Deus é a revelação e a inspiração pessoal que recebemos por meio do Espírito Santo. E o terceiro elemento, um acréscimo fundamental entrelaçados aos outros dois, representando as palavras dos profetas vivos. Olha que interessante. Jovens, Deus ele nos ama tanto. Nós somos seus filhos. Ele pede que nós oremos a Ele, pedindo orientações, ajuda. Cristo, Ele nos ama. Cristo, Ele se importa conosco. Algo que vocês podem pensar, Ele se importa mesmo comigo? Sim, através das palavras dos profetas. É muito importante nós estudarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Então, jovens, no primeiro vídeo que nós assistimos, né, aqueles jovens ficaram em dúvida com as coisas que estavam acontecendo, com os vídeos na internet. Você está assistindo aqui através da internet. Mas, jovens, eu vou mostrar 3 perguntas aqui. Eu quero que vocês deem um print, pausem o vídeo e escrevam no link aquela informação. A pergunta é: o que os esforços de Deus para fornecer esta fonte nos ensinam sobre ele? Então, que fontes foram essas? Né? O que você aprende, né, sobre tudo isso? Como o fato de dar ouvidos às palavras de Cristo, vindas tanto dos profetas antigos quanto dos atuais, podem ajudar você a evitar ser enganado? Como a revelação pessoal pode ajudar você a evitar de ser enganado? Olha que interessante, são perguntas da alma. Eu presto meu testemunho, que se tu se aproxima de Jesus Cristo, então você segura a barra de ferro, que são as palavras, as revelações dos profetas antigos e nossos profetas atuais, nossos apóstolos, falando muitas coisas atuais. Então, eu lembrei agora que o presidente Nelson ele fala sobre nós sabermos a nossa identidade divina. Olha que interessante. Então, queridos jovens, vamos assistir um vídeo que tem algumas palavras dos profetas antigos e modernos, tá bom? Que vai ajudar a gente, né, vocês, eu e todos nós, a evitar sermos enganados por falsidades, tá? Por evitar falsas situações. Vamos lá. Estava no penúltimo ano do ensino médio e uma amiga que eu considerava muito compartilhou algumas coisas comigo. E, pela primeira vez na vida, comecei a duvidar da veracidade da igreja. Ainda frequentava a igreja, lia as escrituras, orava e, mesmo assim, me sentia confusa. Não conseguia descobrir o que era verdade em meio a tudo aquilo. Não conseguia me livrar do sentimento de confusão. Então, perguntei a meus pais sobre o assunto. Eles me explicaram que a internet é uma faca de 2 gumes, que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Embora tenham explicado isso, eu ainda não conseguia me livrar do sentimento de confusão. Eu tinha um amigo ex-missionário e no último ano e meio foi a primeira pessoa que me perguntou: por quê? Por que parou de ir à igreja? E, eu não sabia o que dizer. Ele me pediu para ler um discurso de conferência e depois orar. Eu não sabia o que era verdade. Fiquei parada, sem reação. Até que senti algo inesperado. Tive a forte sensação de que eu precisava contar tudo à minha mãe. E essa ocasião foi muito especial para mim, porque foi a primeira vez em muito tempo que senti o Espírito.
E eu sabia que tinha sido o Espírito. Não tinha dúvidas de que era aquilo que Deus desejava que eu fizesse. Fui para o meu quarto, me ajoelhei e perguntei a Deus. Ao fazer oração, perguntei sobre as coisas que estavam me atormentando. E, honestamente, não recebi nenhuma resposta. Mas senti paz em meu coração. Fiquei tranquilo. Senti que tudo iria dar certo. E sabia que esse sentimento vinha de Deus. Ao ler o discurso de conferência, senti o Espírito novamente. E, diferente da confusão que sentia antes, senti uma paz no meu coração. Um sentimento que me dava a certeza de que tudo ficaria bem. Era algo que eu não sentia há muito tempo. Estávamos sentados à mesa na cozinha e meu pai abriu a página de tópicos do Evangelho no site lds.org. Eles não estavam me julgando, eles não estavam sendo rudes. Somente perguntaram, quais são suas dúvidas? A cada dúvida que eu tinha, eles buscavam o que os profetas falavam a respeito do assunto. E naquela noite aprendi que havia recursos específicos que eu poderia consultar quando eu tivesse dúvidas. Precisamos nos lembrar das vezes em que o Espírito Santo nos confortou. Também já passei por momentos de dificuldades e tive dúvidas, mas lembro das vezes em que o Espírito Santo me confortou e esteve comigo, e esse sentimento não veio do nada. Quando eu voltei a frequentar a igreja, as dúvidas não desapareceram. Elas ainda existem. Mas a maneira como eu lido com elas é muito diferente. Eu recorro às fontes divinamente atribuídas. Recorro à oração, recorro aos meus líderes, recorro às palavras de Cristo. Sei que ao continuar a recorrer a essas fontes, receberei mais luz a cada dia. A fonte mais pura se encontra no Evangelho de Jesus Cristo e no próprio Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vivemos em um mundo complexo e cada vez mais controverso. A disponibilidade constante das mídias sociais e de notícias 24 horas por dia nos bombardeia com mensagens implacáveis. Nada abre os céus como a combinação do aumento da pureza, da obediência exata, da busca sincera, de se banquetear diariamente com as palavras de Cristo no livro de Mórmon e de tempo regular dedicado ao trabalho de templo e história da família. Eu prometo que ao continuarem a ser obedientes, expressando sua gratidão por todas as bênçãos que o Senhor concede, e ao honrarem pacientemente o tempo do Senhor, vocês receberão o conhecimento e a compreensão que prometo. Perfeito. Que vídeo inspirador. Jovens, o que chamou sua atenção sobre como o Senhor ajudou essas pessoas a reagir a situações diferentes? Pense nisso. Escreva no seu diário. Queridos jovens, uma situação pessoal, né? A sua situação pessoal. Pense sobre o que você aprendeu e sentiu hoje. Eu gostaria que vocês pensassem isso. Jovens, do fundo do meu coração, busque a ajuda do Pai Celestial por meio do Espírito Santo. Identifique maneiras pelas quais você pode estar atualmente um pouco vulnerável a essas situações de falsidade. Eu faço uma pergunta assim no meu coração. Que ensinamentos falsos ou ideias do mundo podem prejudicar seu testemunho de Jesus Cristo?
Você lê, assiste ou ouve alguma coisa que possa estar enganando você? Então hoje eu gostaria de perguntar isso para ti. O que tu aprendeu hoje? O que você deve mudar hoje? Como posso dar mais ouvidos a Jesus Cristo? Esta é a minha pergunta que eu faço para vocês. Querido jovem, eu presto meu testemunho que através de Jesus Cristo nós podemos sobrepujar todos os nossos desafios. O Senhor, Ele nos ama. Ele preparou um caminho para eu e vocês voltarmos a viver junto com Ele em família. É esse meu testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos jovens, muito obrigado. Que o Senhor sempre abençoe vocês. Tá bom? Não esqueçam de aqui embaixo escrever as 3 perguntas que estavam em amarelo. Um abraço.